Parece que você entende que não sou eu que estou preso aqui com você. Te peguei. Este é Watchmen, e é um filme que levou quase 3 décadas para ser feito. Este também é Watchmen. E este. Todas essas são adaptações da graphic novel seminal de Alan Moore e Dave Gibbons, de mesmo nome. Mas a jornada para levar esses personagens das páginas para as telas é cheia de reviravoltas, traições e decepções. Watchmen se tornou uma das, se não a, mais importante sede do cânone ocidental, e isso se deve quase totalmente aos 2 homens que a criaram. Esses 2 pilares da cena de quadrinhos inglesa atravessaram o Atlântico no início dos anos 80. Eles eram 2 nomes que lideravam a invasão britânica, grande transferência de talentos do Reino Unido para os quadrinhos americanos. Esse influxo de artistas e roteiristas é amplamente responsável por muitos dos maiores sucessos do meio, como Homem-Animal, Sandman e Shade, o Homem Mutável. A explosão de talentos e ideias anunciou uma mudança nos padrões pelos quais os quadrinhos eram avaliados. Nem preciso dizer, foi uma era dourada para a corrente contínua, e Alan Moore estava no topo desse grupo. Com obras como Monstro do Pântano, O que Aconteceu ao Homem de Aço e Piada Mortal, ele se tornou o escritor mais importante do meio. Meu nome é Alan Moore. I write comics. Ao saber que a corrente contínua comprou os direitos da acervo da Charlton Comics após a falência, ele propôs um mistério de assassinato com personagens dessa empresa. O editor-chefe da corrente contínua na época, Dick Giordano, sugeriu que Moore criasse novos personagens porque eles haviam investido muito nos super-heróis, e Alan Moore queria matá-los ou torná-los inúteis. Alan Moore fez isso acreditando na promessa de que ele e Gibbons seriam donos das novas criações após concluí-las. Até então, o histórico do meio era que a empresa dos quadrinhos era dona dos personagens, e os criadores quase nunca recebiam parte dos lucros. Quando perguntado sobre a propriedade na época da publicação na San Diego Comic Con, Moore disse: "Pelo que sei, a corrente contínua é dona enquanto publica. Depois, os direitos voltam para mim e para o Dave, e podemos ganhar dinheiro com os copos promocionais." O problema era que ele não entendia como isso funcionava. Ele confiou que a corrente contínua faria o certo por ele, não contratou um advogado e simplesmente assinou o contrato como foi apresentado, apenas para perceber depois que a corrente contínua é dona dos personagens até que o livro deixe de ser impresso. Mas acabou se tornando a sede mais vendida de todos os tempos e nunca deixou de ser impressa. Acho que já estou bêbado contando essa história triste de novo. Acho que queria provar um ponto. Veja, nessa época, os quadrinhos eram publicados como edições avulsas. Eles tinham uma tiragem de milhares de exemplares, e quando esses eram vendidos, era só isso, não tinha mais. Quando foi lançado, o livro recebeu aclamação generalizada, tanto que acabou sendo incluído na lista das 100 maiores romances da revista Time. É o único quadrinho já incluído na lista. Isso criou um status quo desconfortável, pois a corrente contínua disse a Moore que não lucrariam com produtos derivados de Watchmen. Só lucrariam com as vendas do livro, mas tudo desandou quando a corrente contínua passou a vender botões de Watchmen. A corrente contínua afirmou que não era merchandising, mas sim peças promocionais do livro. Moore discordava e via qualquer produto baseado em seus personagens como merchandising. Ele viu isso como uma grande violação da confiança deles. Eventualmente, eles conseguiram chegar a um consenso, mas Moore continuou desconfiado da corrente contínua, e sua cautela tinha bons motivos. Veja, na época, a corrente contínua também criava um jogo de RPG de Watchmen, sem contar para Alan Moore. A corrente contínua e a Mayfair Games fecharam um acordo de licenciamento, o que obviamente irritou Alan Moore novamente. Você parece amargo. Eu? Amargo? Não, eu acho isso hilário. Conseguiram acalmá-lo e recuperar sua confiança. Moore então trabalhou com Mayfair e a corrente contínua para garantir que os módulos de jogo, Quem Vigia os Vigilantes e Tirando o Lixo, seguissem o cânone de Watchmen. Além do próprio livro, esses 2 módulos de RPG são os textos mais inseridos no universo que Moore escreveu para Watchmen desde sua criação. Eles são pouco conhecidos, pois nunca foram reimpressos. Após a conclusão do projeto do jogo, Moore e Gibbons começaram a perceber o impacto de Watchmen nunca sair de circulação. O que os fez perceber que o livro nunca sairia de circulação e seus direitos não seriam revertidos foi a implementação da graphic novel. Antes de Watchmen, não havia coletâneas de séries de quadrinhos. Após a publicação em edições avulsas, Watchmen foi reunido em um volume e segue como best-seller até hoje. Nem preciso dizer que isso irritou Moore, que prometeu nunca mais trabalhar para a corrente contínua. A única exceção a essa regra era quando vários estúdios de cinema e TV apareciam tentando fazer um filme do seu livro clássico. Muitas pessoas interessantes tentaram, mas todas falharam.
Como esses projetos de filme saíram do papel, apesar dos conflitos nos bastidores sobre os direitos do livro? Por que se importa com esse jornal de direita? Eles não ligam pra você, Batista. Bem, Moore e Gibbons assinaram papéis de reopção algumas vezes ao longo dos anos porque ingenuamente achavam que o filme literalmente nunca seria feito. E por anos, eles estavam certos. Ainda assim, o livro teve grande influência. A corrente contínua pediu várias vezes para Moore escrever uma sequência, mas ele recusou. Eles procuraram novamente e disseram que literalmente devolveriam todos os direitos de Watchmen para ele se ele apenas escrevesse Watchmen 2. Ele ainda assim disse não. O livro sempre foi pensado como uma história única. Ele não queria nada com a corrente contínua. Ele acreditava que já havia sido prejudicado por eles antes e que isso aconteceria novamente. Eventualmente, Watchmen finalmente chegou às telonas em 2009, dirigido por Zack Snyder. O filme foi lançado com críticas mistas e uma bilheteria mediana. Algumas críticas foram direcionadas ao filme dizendo que ele era fiel demais à obra original. Outros criticaram o fato de que, enquanto Moore estava comentando sobre os tons objetivistas em muitas histórias de super-heróis, Snyder estava exaltando esses elementos, não percebendo que, ao desconstruir esses temas, Moore estava satirizando-os. No final, após ser prejudicado diversas vezes pela corrente contínua, Moore não queria se envolver com o filme. Apesar de ter assinado a opção anos antes, ele pediu para retirar seu nome dos créditos e recusou os royalties, optando por transferi-los a Dave Gibbons e só pediu que Gibbons agradecesse. Desde o lançamento da versão de Snyder de Watchmen, tivemos uma adaptação animada em 2 partes e a série da HBO criada por Damon Lindelof. Os personagens de Watchmen também apareceram no próprio DCU, enfrentando o Superman em O Relógio do Juízo Final, de Geoff Johns. A empresa nem finge ser civilizada com os personagens que deveriam ser de Moore e Gibbons desde o início. Você sabe quem você é? Você ainda tem o rosto dele. Todos esses foram projetos isolados. O maior tie-in de Watchmen pela corrente contínua foi a iniciativa editorial antes de Watchmen. Uma linha de quadrinhos tie-in foi lançada junto com o filme de Snyder. Segundo relatos, Gibbons recebeu $250 mil americanos para endossar essas histórias de prelúdio. Moore também foi procurado, mas recusou o dinheiro. Alan Moore e Dave Gibbons são Watchmen. Sem eles, não há como criar boas novas histórias. Watchmen é uma obra monumental. Você tem que respeitar o lugar dela na história dos quadrinhos. As disputas contratuais e o ressentimento persistirem até hoje é uma vergonha. Watchmen é uma conquista histórica e, normalmente, adaptações para o cinema fariam parte da celebração cultural dessa obra. No entanto, na maior reviravolta do destino irônico, neste caso acontece exatamente o oposto. Cada adaptação do livro é um lembrete gritante da traição central ao descuido crucial do artista. Imagine se Moore e Gibbons tivessem sido melhor tratados ou se um advogado tivesse revisado os contratos. Quem sabe quais grandes obras de arte teríamos conseguido se todos não tivessem perdido tanto tempo brigando por migalhas. Bem, o que você acha? Será que teremos outro livro tão importante culturalmente quanto Watchmen? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais vídeos.